Você pode até achar que se conhece, mas a verdade é que nunca se conheceu de verdade. Se você se conhecesse mesmo, não estaria travado, repetindo erro atrás de erro e fugindo das mesmas dores dia após dia. O problema não é e nunca foi o que está no seu exterior, mas é que você nunca parou para pensar e refletir em quem realmente você é. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Então vamos lá, já vamos aqui direto pro bloco 1, né, pro tópico 1. A maioria das pessoas acredita que se conhece porque consegue repetir algumas frases prontas que elas escutam por aí, né? Então, sei lá, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa feia e por aí vai. Mas, na maioria das vezes, essas características que elas atribuem a elas mesmas são só um reflexo do que elas escutam por aí sobre elas. E não quem realmente elas são. É um reflexo do que elas quiseram acreditar ou precisaram acreditar para que elas pudessem se encaixar em determinado contexto. Ou seja, prestar muita atenção nisso daqui. As pessoas, muitas vezes, conhecem o personagem que elas representam, mas não conhecem elas mesmas. E aí você acaba repetindo e descrevendo rótulos sobre você que os outros colocaram em você, que muitas vezes não condizem com quem realmente você é. E aí você acaba se definindo pelo que você faz e não pelo que realmente você é. Essa sensação de que você já se conhece, de que você sabe se descrever, é uma completa ilusão, né? Porque essa ideia de autoconhecimento é muito superficial, é algo que vem da nossa família, vem dos nossos amigos, vem da sociedade que a gente vive. E a gente só passa a se conhecer quando a gente passa a refletir sobre quem somos. Você diz que se conhece a partir do seu trabalho. Você diz que se conhece por causa do seu signo. Ah, sei lá, eu sou ariano e aí por isso que eu sou uma pessoa raivosa, por isso que eu sou uma pessoa estourada, sabe? Quando você diz que você é assim por causa do seu signo, significa que essa característica é imutável, não é? Porque se depende do seu signo, né? Você nunca vai mudar? É isso, você não pode trabalhar em cima dessa característica. Então, cuidado, né? Vamos lá. Vamos pensar com calma sobre as coisas, tá? Com cautela, com responsabilidade, né? E aí, cara, pensando em tudo isso, você acaba meio que se definindo pelo que você escuta, por histórias que você escuta. Sejam histórias que vieram desde a sua infância, sabe? Histórias que você ouviu dos seus pais, enfim, de quem te criou, por exemplo. Mas isso tudo que você ouviu sobre você não é você. É só uma identidade sua que foi construída ao longo dos anos, ao longo da sua vida, para que você pudesse caber no mundo, se encaixar no mundo. E é uma ilusão muito grande achar que repetir esse personagem, que representar esse personagem é autoconhecimento. E aí é isso, né? Quando você vive para representar esse personagem que construíram para você, né? Você sente um vazio dentro de si. Você não se sente completo, sabe? Você sempre sente que tem alguma coisa faltando em você. E assim, eu não tô falando sobre essa construção da autoimagem, sobre essa construção social de quem a gente é da boca para fora, tá? Existem muitos estudos que comprovam isso, que a nossa autoimagem, que a nossa identidade é muito mais construída pelos outros, né, pelo nosso redor, pelo meio que a gente vive, pela nossa cultura e etc e tal, do que a gente imagina, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, de forma bem superficial, bem rápida, assim, alguns estudos que falam exatamente sobre isso, né, sobre como o nosso comportamento tem muito a ver com o que a gente precisa representar em determinados cenários, né? Ou seja, há bastante base científica para sustentar a afirmação de que grande parte do que a gente chama de eu é condicionamento, narrativa, adaptação e não essência pura. E aqui a gente já pode partir para o bloco 2, né? E aqui é muito interessante a gente pensar em algumas coisas, tá? O primeiro sinal que você tem que prestar atenção é viver no piloto automático, tá? Então, tipo assim, você nem pensa em mudar nada na sua vida, você só vive a sua rotina dia após dia, semana após semana, mês após mês, sem nunca se questionar se tudo que você faz sentido realmente para você ou não. Se de fato é o que você gostaria de estar fazendo ou não. Outro sinal é quando você toma decisões baseadas no que os outros querem que você faça. Então você decide o que vai fazer ou não com base na sua família,
com base nos seus amigos, com base no seu namorado, com base na sua namorada, com base no que a sociedade que você vive diz se você deve fazer ou não. Se você faz muito isso, se você precisa muito de validação externa para tomar suas próprias decisões, cuidado, porque é uma zona de perigo muito grande, tá? Outra coisa muito interessante de se observar é que quando você é alguém que não se conhece, você sente um vazio muito grande. Parece que as conquistas que você consegue nunca têm o valor, o peso que elas deveriam ter, sabe? Outro ponto relevante para você pensar é mudança de opinião a partir do ambiente. E aí, cara, você fica completamente perdido, porque você nunca sabe o que realmente você pensa ou deseja. Tudo vai depender de onde você tá, do contexto que você tá, das pessoas que estão ao seu redor. Outra coisa interessante para você observar é a construção de relacionamentos superficiais. Então você se conecta com as pessoas muito mais pelo que você representa para elas do que por quem realmente você é. E aí um outro sinal a ser observado é quando você fica ansioso, quando você percebe que é uma pessoa muito indecisa, sabe? Quando você não sabe se está tomando as suas próprias decisões por você mesmo ou se você está tomando as suas próprias decisões pelos outros, sabe? E aí a gente já vai para o terceiro tópico dessa conversa, que é o peso de não se conhecer. E aqui a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre as consequências de não se conhecer, né? Não se conhecer não é só um detalhe da sua vida. Não se conhecer é exatamente o que trava a sua vida, deixar ela repetitiva, deixar ela frustrante. Então, quais seriam as consequências, né, de não buscar autoconhecimento, de não buscar se conhecer? Bom, para começar, você tem o hábito de fazer escolhas erradas, né? E aí, seja em relacionamentos, seja no trabalho, você sempre acaba caindo nos mesmos ciclos problemáticos porque você não se conhece, você não sabe o que é melhor para você. Você tem a sensação de que você está perdido, de que você não sabe o que é da vida. Por mais que você corra, por mais que você tente, você sempre sente que você nunca chegou a lugar nenhum. Afinal, você não sabe o que você quer de verdade. E isso aqui é uma coisa séria, tá? Dependência emocional. Puta, cara, quando você não sabe quem você é, para que você fique dependente emocional em alguém, seja algum amigo, alguma amiga, seja em relacionamento, que eu acho que é o caso mais comum, né? Relacionamento amoroso, romântico, né? Cara, você fica uma pessoa muito vulnerável porque você não sabe os seus valores, você não sabe quem você é, você não sabe o que você está buscando, o que você deseja, quais são os seus princípios. E aí o que vier, você está aceitando. Você não se reconhece, você não se entende, você não sabe o seu valor, você não sabe quem você é, né? E aí você aceita qualquer coisa. Você não tem um parâmetro de medida, né? Você não sabe olhar para você e se enxergar e ver o seu potencial e ver as suas qualidades, né? Claro, você também vai ter defeitos, mas enfim, você tem qualidades e você precisa saber quais são essas qualidades. E aí essa dependência emocional, ela faz com que você busque aprovação, validação dos outros à sua volta, sabe? E viver assim é muito ruim, cara. É muito ruim. Você tem que aprender a se validar por conta. Você tem que entender quem você é para que você se autovalide. Entende o que eu quero dizer? Para que você se reconheça e se entenda como uma pessoa importante, como uma pessoa suficiente, como uma pessoa incrível, como uma pessoa que está buscando melhorar a cada dia, como uma pessoa que tem princípios e valores, como alguém que existe no mundo. Outra coisa que acontece também é que você acaba tendo um bloqueio de crescimento, porque você não sabe quem você é, então você não sabe qual que é o caminho certo a ser seguido. Aqui a gente já começa a entrar no quarto tópico, né? E aqui a gente precisa entender e aceitar que o processo de autoconhecimento não é algo confortável. É realmente um processo doloroso de mexer nas próprias feridas, nos próprios traumas, nos seus medos, naquilo que te assombra, sabe? Mas aí é justamente esse desconforto que abre espaço para novas mudanças, né? Para novas coisas na sua vida. Uma frase que eu gosto muito, que inclusive está no meu vision board, é: sem plantar nada novo, os frutos serão sempre os mesmos. É importante pensar nisso, que você precisa fazer algo novo para que as novas coisas comecem a acontecer na sua vida, para que você passe a viver de uma forma diferente. Só que aí tem um porém. Quando se trata de algo novo, o cérebro vai tentar resistir, porque ele gosta do confortável, ele gosta daquilo que ele já conhece. O seu cérebro vai tentar negar, vai tentar fugir e vai tentar se distrair daquilo.
E aí olhar para dentro de si é um processo muito doloroso, porque você vai encontrar verdades que você não gostaria de saber, não gostaria de admitir, mas verdades que são necessárias, que você precisa saber para se conhecer e para melhorar, se quiser melhorar em algum ponto, enfim, o importante é você se conhecer. Essa dor do processo de autoconhecimento é uma dor libertadora, porque quando você olha para ela e encara ela de frente, você pode decidir o que você vai fazer com isso. Você não fica mais de mãos atadas. E é isso, sem desconforto é impossível haver transformação, liberdade, qualquer coisa nova. E aqui a gente chega finalmente no último tópico, né, da conversa desse vídeo. Beleza, Fernando, eu já entendi que é muito importante buscar autoconhecimento, eu já entendi as consequências de não buscar autoconhecimento, eu quero buscar autoconhecimento, eu quero me conhecer, como que eu faço, o que eu faço para começar, por onde que eu começo? Então vamos lá, cara, para começar rápido e fácil assim, sem dificuldade, sem estresse, só para você começar mesmo. Quanto tempo você perde aí, né? Assistindo série, assistindo filme, sei lá, assistindo jogo de futebol, não sei o que você fica fazendo no seu tempo livre. Mas eu vou te pedir 15 minutos, 30 minutos assim, ó. 30 minutos já tá incrível, tá? Pra você simplesmente ficar em silêncio sem fazer absolutamente nada, pensando só sobre quem é você. Você vai tirar um momento do seu dia ali pra ficar sozinho, sem conversar, sem nada, sem nenhum estímulo visual, auditivo, enfim. Você vai pensar em você, cara, nesses 30 minutos, quem você é. Essa é a pergunta que você vai fazer. E você vai começar a prestar atenção nas características que vão vir à sua cabeça. E aí você vai começar a refletir sobre cada uma delas. Mas por que eu me vejo assim? Mas por que eu acho que eu sou assim? Eu realmente quero isso? Por que eu quero isso? Né? Esse é o exercício que eu quero que você faça. Todos os dias. Separa assim, ó, 15 minutinhos. Né? Eu sei que a rotina, principalmente se a pessoa trabalha e tal, faz faculdade, tem filho pra cuidar, é casado, enfim, tem gato, cachorro. Cara, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Tô te pedindo 15 minutos do seu dia pra fazer isso, tá? Uma outra coisa que eu acho muito interessante você fazer é quando você for tomar determinada atitude, quando você for decidir alguma coisa, eu quero que você se pergunte o seguinte: eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque esperam que eu faça? Né? E aí eu quero que você puxe na sua cabeça quem está esperando que você faça determinada coisa. E aí eu quero que você reflita se você acha que essa pessoa aí, ó, que você está agindo conforme o que ela quer, é uma pessoa interessante para estar na sua vida, né? Porque se ela está moldando as suas atitudes, eu sinceramente acho que isso não deveria estar acontecendo, entendeu? Eu quero muito que você pense na sua existência. Eu quero muito que você pense em quem você é. E que você se permita existir e ocupar o seu lugar no mundo. É assim que você melhora a sua relação com outras pessoas. Porque que tipo de relação é? Como é que você se relaciona com alguém e você não existe nessa relação? Os seus quereres, as suas vontades, as suas necessidades são todas ignoradas. Né? Então, para que uma relação melhore, todas as pessoas envolvidas nessa relação devem existir. Isso para mim é óbvio de ser pensado. Outra coisa muito legal de você fazer é você descrever o que você está sentindo em diferentes cenários, diferentes contextos, né? Então, o que você pensa em relação a coisas que estão acontecendo no seu dia a dia? Como que você interpreta essas coisas que estão acontecendo? Como você se sente em relação a essas coisas? Quais são os seus desejos mais profundos em relação a isso, sabe? Para você entender o que você quer, para você entender como você interpreta as coisas, para você se conhecer, sabe? E ver como é a sua visão de mundo em relação às coisas que acontecem com você, à sua volta. Outra coisa muito boa também é você observar os seus padrões de atitude. Então você começar a prestar atenção onde você sempre acaba errando, sabe? Nossa, meu, parece que toda vez que acontece esse tipo de situação, eu ajo dessa forma, sabe? Para você tentar melhorar isso em você, né? Para você passar em algum momento a tomar as decisões corretas. Você precisa querer conhecer você. Você precisa não ter medo do desconhecido, sabe? E aí, é claro, nem tudo em você vai ser perfeito. Só que você precisa conhecer tudo para que você trabalhe e lide da melhor forma possível com tudo. E aí é importante demais pensar que se conhecer
não é encontrar uma versão perfeita de si mesmo, porque isso não existe, tá? É sobre ter coragem de enfrentar o caos, tirar as máscaras que você carregou a sua vida toda e, de fato, assumir que você nunca foi quem te disseram que você era. E de verdade, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.